Fala pessoal, Daniel Soria mais uma vez para a gente continuar o nosso módulo 1 do curso de Inteligência Artificial para Lideranças. De novo pessoal, a gente está no módulo de como tomar decisões com mais clareza e agilidade no dia a dia de vocês, que é cheio de demandas, cheio de tarefas acontecendo de vários tipos por conta da liderança que vocês exercem dentro da Alaris. E agora a gente vai falar sobre como usar a inteligência artificial para transformar decisões em planos claros. Quando a gente olha para o PMI, né, o principal instituto global de projetos e de gestão de projetos, ele mostra que 37% dos projetos falham por falta de comunicação ou por falha na comunicação, né? Então, a gente define um bom projeto, a gente toma uma decisão de um plano do que precisa ser feito, mas um dos principais problemas está em como que a gente comunica isso para as pessoas. Então, isso é muito comum em empresas grandes, que existem alguns níveis hierárquicos onde uma decisão tomada no nível de diretoria, no nível de conselho, ela precisa chegar até os níveis de analista e de fato virarem ações para esse time executar. Então, é incrível que boa parte aqui desses projetos poderiam ter sido resolvidos com uma boa comunicação do plano que foi definido, tá? Então, a gente pode aqui, e a gente vai ver nessa aula, como que você consegue usar a inteligência artificial para eliminar esse atrito. E como você consegue, a partir de uma decisão que foi tomada numa reunião ou que você tomou em algum momento do seu dia, isso pode ser passado de uma maneira mais fácil e clara para as pessoas que estão dentro da sua equipe, tá certo? Bom, a gente tem alguns passos para poder estruturar um plano de ação, certo? Então, assim como quando a gente vai construir um edifício, a gente precisa ter um bom plano também para uma estrutura também de passo a passo para o plano de ação que você está construindo dentro da tua área. A gente começa aqui com a definição do objetivo, uma definição clara do objetivo, listar as tarefas principais, atribuir os responsáveis, estabelecer os prazos e aí utilizar a inteligência artificial vai ser muito importante para a gente conseguir transformar e criar esse plano e a comunicação, ok? Então aqui a gente tem um prompt de exemplo para vocês utilizarem dentro da inteligência artificial. É claro que, de novo, só esse prompt simples não vai ter a estrutura e o contexto que talvez você queira para aquele plano de ação, tá? Mas a gente vai testar ele mesmo assim para a gente ver o que sai. Então, se a gente mandar, eu abri uma nova conversa com a Ava, tá? Deixei aquela de priorizar semana da aula passada ali, criei um novo chat, vou mandar aqui, crie um plano de ação simples para lançar uma campanha de marketing em uma semana, incluindo tarefas, responsáveis e também sugira um texto claro para comunicar ao time. É uma boa instrução, o problema é que, de fato, ela não tem o contexto do que é a Alaris, de qual que é o momento, se a gente está no inverno, no verão, na Copa do Mundo, o que está acontecendo que tem a ver com a campanha de marketing que vai ser lançada. Então ela vai criar um plano de marketing aqui, né, que não necessariamente é um plano adequado. Então ela criou aqui um plano, definiu as tarefas, criar as artes e vídeos, redações e copy, time criativo, revisão final e aprovação do orçamento, direção de stakeholders, configuração dos anúncios e agendamento de posts, time de social media e tráfego. Então, assim, é um plano decente, mas, obviamente, ele ainda não está necessariamente estruturado para o ambiente da Alaris, certo? Então, aqui tem um outro exemplo um pouco com mais contexto para a inteligência artificial conseguir direcionar melhor o que
você está pedindo para que ela crie o plano para o teu time. Então, por exemplo, tomei a seguinte decisão. A gente está informando ela qual que foi a grande decisão que precisa ser utilizada para criar o plano. Por exemplo, implementar um protocolo de triagem de chamados para reduzir o tempo de primeira resposta da equipe de suporte técnico. Então, aqui a gente consegue dar um pouco mais de contexto do que de fato está acontecendo para a inteligência artificial. Segundo ponto, se isso vai criar um plano para a sua equipe, a IA precisa saber quem é a tua equipe. Então, minha equipe tem um analista sênior, 4 técnicos de campo, um atendente de back-office, e assim a gente consegue priorizar. Contexto, implementar em 2 semanas, sem orçamento para novas ferramentas, preciso de um plano com tarefas concretas, responsáveis, prazos, e aí um pouco mais do prompt, do formato que a gente já usou anteriormente, tá? Bom, vamos ver qual que vai sair o resultado agora da inteligência artificial. Vai ser um resultado um pouco mais elaborado do que o primeiro. O primeiro foi um bom plano, mas não tinha nenhum contexto do nosso ambiente. Agora a gente já tomou a decisão do que precisa ser feito, a gente deu um direcionamento de quem que está na nossa equipe e ela vai conseguir construir uma estrutura um pouco mais condizente com a nossa realidade, com a realidade de vocês, tá bem? Peço que vocês pausem o vídeo agora para testar uma situação real que vocês vivenciaram essa semana e pedir para a Ava ou para o Copilot criarem um plano de ação para vocês utilizando esse formato de exemplo que a gente está passando. Claro que mude, né, a decisão que foi tomada ou o tipo do plano que você quer para a sua realidade. Bom, pessoal, claro que ficou evidente que quando a gente dá mais contexto para a inteligência artificial, ela vai nos dar uma resposta boa e que faça mais sentido com a realidade que você está vivendo no teu dia a dia, certo? No entanto, né, acho que o teste, o exemplo que você experimentou agora com um cenário do seu dia a dia, fica um pouco difícil da gente ter que ficar digitando, explicando em texto aqui, às vezes, tudo que a gente precisa fazer para utilizar, para a IA ter o contexto necessário para gerar um plano de ação que realmente faça sentido a gente levar adiante, certo? Então, eu vou mostrar, existem outras formas da gente fazer isso, né? Uma delas seria, eu peguei aqui o mesmo prompt do contexto, mas a gente poderia gravar um áudio aqui, se saiu de uma reunião aqui no Copilot, gravar um áudio para que ela utilize toda a decisão que você tomou ali naquele plano, sem você ter que escrever muito, e traga para cá, tá certo? Então a gente poderia gravar aqui, por exemplo, preciso montar um plano de ação para um projeto de melhoria de atendimento corporativo. O contexto é o seguinte: recebemos uma notificação formal da FibraSul Logística por falhas recentes. 6 chamados reabertos em 22 dias. Risco de penalidade contratual. O diretor Roberto quer um plano apresentado até sexta-feira e a implementação começa na semana seguinte. O projeto tem 3 frentes. A primeira é o diagnóstico. Precisamos entender por que esses chamados estão sendo reabertos. A segunda frente é campo. O João precisa fazer uma visita técnica presencial na unidade da FibraSul, ainda essa semana, para inspecionar a infraestrutura. E a terceira frente é o processo, que a gente precisa revisar o contrato da FibraSul e mapear exatamente o que está no SLA deles. Bom, que está no SLA. Aí trouxe algumas informações aqui erradas. Mas, no geral, ela conseguiu puxar as informações do que eu fui passando ali e agora a gente pode usar aquele prompt para passar e responder de uma maneira mais rápida aqui o que a gente precisa, certo? Deixa eu aqui. Vamos ajustar, então, agora. Tomei a seguinte decisão, não é um texto, certo?
Então temos aqui direto, temos o seguinte problema, 2 pontos. E aí, as informações que a gente gravou via áudio. A minha equipe posso até copiar essa informação de algum lugar que vai ter um detalhamento da nossa equipe, certo? E preciso de um plano, com as tarefas concretas, responsáveis e prazos para que isso possa avançar. E aí até aqui a equipe pode ser uma planilha que contém aí os nossos colaboradores do time, a atividade de cada um e aonde que eles estão operando. Então, assim, a gente precisa dar o máximo de contexto para a inteligência artificial conseguir gerar um bom plano de ação. E às vezes a gente consegue fazer isso simplesmente gravando um áudio e enviando isso, falando ali, saindo de uma reunião, às vezes até pelo próprio celular. Obviamente, lembrando que você tem que estar na conta corporativa da Alaris para ser um ambiente seguro, onde esse tipo de informação super sigilosa não tenha riscos de vazamento. Então, use sempre as ferramentas corporativas, como a Ava ou o Copilot da sua conta Office 365. Mas essa ferramenta de áudio facilita bastante a gente ter um plano aqui muito mais estruturado, muito mais personalizado para o que é realmente a realidade que você está vivendo dentro da empresa. Então, pessoal, quanto mais contexto a gente dá, melhor vai ser a estruturação do plano, melhor vão ser as respostas da inteligência artificial para a sua realidade, tá? Alguns erros comuns que acontecem nessa estruturação é justamente comunicar esse plano de uma forma vaga, comunicar qual que é a decisão, o que a IA precisa criar para mim de uma forma muito vaga, um texto muito curto. Às vezes essa ferramenta de mandar um áudio, ou eu tenho a ata da reunião onde foram decididos o que vai ser feito nesse projeto, e eu colocar essa ata dentro da inteligência artificial para que daí então ela crie o plano de ação para o meu time. E assim você vai conseguir ter um resultado muito mais estruturado e muito mais de acordo com o que você realmente vive no dia a dia, porque o objetivo é você pegar o resultado da IA e conseguir de fato aplicar isso na tua rotina. Beleza? Muito obrigado, até a próxima aula.